Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e hoje nós vamos dar sequência à nossa aula sobre Renascimento e Humanismo. Lembrando que na aula anterior nós estudamos as principais características da Europa nesse período pré-renascimento e essa mudança, essa transição para o medievo, né, do medievo para o Renascimento. E agora, nessa aula de hoje, a gente vai estudar as fases do Renascimento. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nos artistas renascentistas e em suas obras. Essa obra mesmo, pessoal, essa obra aí é uma obra chamada de A Lamentação. Essa obra é desse período Renascimento e desse período inicial do Renascimento que nós iremos estudar nessa aula de hoje. Essa obra é de autoria, né, de um renascentista chamado de Giotto de Bondone. Ele é um artista que pintava obras essencialmente cristãs, como a gente está vendo aí os detalhes. Essa obra, pessoal, tem por característica aí, ao centro da tela, a Virgem Maria. E se a gente observar bem a face, o rosto da Virgem Maria, o que nos impressiona aí é que a gente consegue ver uma imagem mais contorcida, de tristeza, e ela encarando o rosto, né, do seu filho já falecido ali no centro da tela, né, Jesus. Então, a expressão no rosto é algo que tornou Bondone conhecido como grande mestre da pintura renascentista. E aí, em volta de Jesus e de Maria, nós temos populares, né, com diversas expressões possíveis, né, e reagindo, né, de diversas formas em relação a essa tragédia do qual Jesus viveu aí nesse momento. E acima, galera, nessa imagem nós temos os anjos. E esses anjos, dá pra gente perceber que eles estão em prantos, eles estão chorando também essa tragédia que é a morte de Jesus. Então, Kyoto ele era muito característico aí com esses termos, com esses, né, com essas expressões de emoção. E aí ele deu aquela impressão de vida real dentro da pintura dele. Por isso que ele é considerado aí um grande mestre do Renascimento e desse período que nós iremos estudar agora, esse primeiro período, né, que é o Trecento. Então, esses períodos, pessoal, que a gente vai estudar nas próximas aulas também, eles são marcados por século. O Trecento é exclusivamente do século XIV, que é essa primeira fase que a gente chama aí de fase de transição. É quando a gente sai do período, realmente do período medieval, e nós começamos a ter aquela nova ideia de uma nova sociedade, de um novo mundo, né, do mundo moderno. E o Renascimento é essa fase de transição aí. Coloquei para vocês a imagem aí bem conhecida de todos, que é a imagem dos tartarugas ninjas, pelo fato, galera, de os tartarugas ninjas terem em comum os seus nomes. Os nomes, né, dos tartaruga ninjas têm por características, né, semelhantes, são nomes de pintores renascentistas italianos. Então essa é a principal característica em comum, né, desses personagens aí, que são os seus nomes. E os principais pintores que nós iremos estudar no capítulo sobre o Renascimento, pessoal, são eles: o Giotto de Bondone, que a gente vai ver nessa aula de hoje, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, que aí deu nome para o personagem Leonardo, Rafael de Sanzio, que deu nome ao outro personagem que é o Rafael, o Michelangelo Buonarroti, que deu, né, o nome ao Michelangelo, e na próxima aula nós vamos falar das obras de Donatello também, ok? Esses aí são os principais nomes da pintura renascentista. E já, galera, temos também nomes importantes na escrita, né, dos escritores renascentistas. A gente vai destacar alguns aqui para vocês, como por exemplo o Dante Alighieri, que será o objeto dessa aula também, dessa aula agora, né? Francesco Petrarca e o Nicolau Maquiavel, autor de uma obra chamada O Príncipe.
onde ele defendia que o poder tinha que representar o rei e não mais a igreja. Então, ele foi um dos que defendia aí o absolutismo em suas obras, que nós iremos ver em outra aula aí. Um fator preponderante para a expansão do Renascimento na Europa, sem sombra de dúvida, galera, foi a invenção ou aperfeiçoamento da letra de imprensa, né, que possibilitou imprimir, né, a impressão de papéis. Se a gente for lembrar que a gente já estudou, lá na Idade Média, a Bíblia e os livros, eles eram manuscritos, ou seja, eles eram escritos à mão. Agora, com esse aperfeiçoamento da impressão aí, nós podemos ter mais volumes, né, mais obras de um mesmo livro. Então facilitou com que o mesmo livro tivesse mais exemplares espalhados por diversos cantos da Europa, o que fez, sem dúvida, né, com que o Renascimento atingisse mais lugares e se propagasse mais rapidamente do que a arte, por exemplo, na Idade Média, que era mais regional. Aqui nós temos a divisão, né, desse período, desse grande período do Renascimento, desse período artístico. O nosso objeto de estudo agora é, sem dúvida, o Trecento, que é representado aí pelo século XIV, mas nas próximas aulas a gente vai dar sequência, estudando também o Quatrocento, que é o século XV, e o Cinquecento, que é o século XVI. Bom, antes de a gente começar a falar do Trecento, pessoal, a gente precisa atentar a essa imagem aí de um dos grandes artistas renascentistas desse primeiro período, que é o período do Trecento, que é o Dante Alighieri. Esta é a imagem dele, certo? Então, esse primeiro período da história, chamado de Trecento, ele marca aí uma transição daquele pensamento lá no medieval para esse novo pensamento do Renascimento. E o que muda nesses pensamentos aí? A grande mudança agora é a crítica, né? Então o homem do Renascimento, o homem moderno, ele é mais crítico a tudo o que acontece. E ao ser mais crítico, não aceitar facilmente o que é imposto, ele vai buscando sempre se qualificar, sempre a perfeição. E essa perfeição, essa qualificação trazida para a arte, vem para os livros de história, de arte, filosofia e português para estudarmos aqui. E os principais centros de cultura em toda a Europa eram essas duas cidades. Na aula anterior, na aula número 1, nós falamos que o Renascimento nasceu na Itália e seu grande berço foi a Itália. Então, se você observar, as duas principais cidades desse momento aí do Trecento são duas cidades italianas, que é a cidade de Siena e a cidade de Florença. E aí os dois principais artistas desse período do Trecento, que nós iremos abordar aqui, é o Dante Alighieri, o da imagem, que é um grande destaque na literatura, e o Giotto de Bondone, que nós vamos ver que a gente já começou a falar de uma primeira arte dele aí, que é um grande destaque renascentista para a pintura. Bom, essa imagem, pessoal, remete à grande obra de Dante Alighieri, né? A obra dele chama-se A Divina Comédia. É uma obra feita em poema e ela é dividida em três partes, né? A parte do inferno, a parte do purgatório e a parte do céu. Essa imagem aí mostra Dante Alighieri e seu grande amigo e parceiro Virgílio, ambos no inferno, né? Então a gente está vendo ele aqui representar a representação do inferno. Lembrando que o que é o purgatório? Purgatório é aquele lugar que na religião católica, quando a pessoa morre, ela vai por purgatório para ser julgada. Dependendo do seu julgamento, ela vai para um céu ou para o inferno. Só que Dante começou a trajetória dele no livro número 1, no inferno. Na obra número 2, é a vida dele no purgatório. E a obra número 3, ele no paraíso. A Divina Comédia
como a gente falou, é dividida nessas 3 partes, e as 3 partes foram feitas em forma de poema. E as características apresentadas por Dante nessas obras é algo que deixou muito marcado o Renascimento, porque ele conseguiu trazer as características do homem lá do medieval, coisas que a sociedade dele ainda vivia, e ele conseguiu acrescentar características renascentistas dentro do próprio cenário medieval. Importante também a gente salientar que ele deu um tratamento mais renascentista, principalmente quando ele é observado que ele não coloca nenhum dos seus escritores prediletos, que ele lia bastante, né, que eram os escritores, aqueles escritores antigos, gregos e romanos, ele não colocou nenhum deles no inferno. A característica é que esses escritores que ele admirava eram todos pagãos, ou seja, eles não eram cristãos, e mesmo assim Dante não coloca nenhum deles aí no inferno. Essa primeira parte do poema narra a viagem de Dante e de Virgílio, seu grande amigo, pelo inferno. Na segunda parte da obra, na parte número 2, ambos estão no purgatório. E aí eles chegam na parte número 3, no fim da obra, ao paraíso. Dante vivia na Europa, né, desse período renascentista. E, pessoal, aqui, antes da gente falar da imagem, no inferno de Dante, nessa primeira parte da obra, que é considerada a melhor das 3 partes, ele representava as pessoas como seres humanos comuns, seres humanos normal. Essas pessoas sentiam amor, sentiam ódio, sentiam alegria, sentiam tristeza. E na vida terrena, na vida real de Dante Alighieri, ele era apaixonado por uma mulher chamada de Beatriz. E Beatriz, pessoal, morre alguns tempo antes dele escrever essa obra. E ele cita Beatriz na Divina Comédia. Então, quando Dante chega ao paraíso, ele é recepcionado lá na terceira parte da obra. Quando ele chega ao céu, quando ele chega ao paraíso, ele é recepcionado por Beatriz, o grande amor da vida de Dante. Então ele coloca a Beatriz lá no céu. Essa é a parte de Dante Alighieri, galera. Lembrando que essa primeira parte, né, da Divina Comédia, essa primeira parte do inferno, o famoso inferno de Dante, serviu aí de inspirações para muitas obras, muitos filmes, inclusive essa série chamada Lúcifer, na Netflix, é baseada no inferno de Dante e na obra da Divina Comédia, uma obra renascentista. E para finalizarmos essa aula, finalizar essa parte de Trecento, vamos finalizar mais uma vez com Giotto de Bondone. Aqui é uma obra dele muito peculiar também, muito característica, né? Essa obra chama-se São Francisco dá seu manto a um homem pobre. E o que chama a atenção nas obras de Giotto é a questão, como a gente falou lá na primeira obra, né, das expressões nos rostos apresentados pela obra e nas técnicas adotadas por Giotto de profundidade. Além dele dar essa técnica de profundidade, ele é riquíssimo em detalhes, né, nessa nova técnica de profundidade, como as questões das janelas, as folhas das árvores e tudo mais. Então, essas características dele fez com que ele fosse chamado, inclusive idolatrado também pelo próprio Dante Alighieri, como grande mestre na pintura nesse período do Trecento e no período todo do Renascimento. As suas obras, né, e as figuras começaram a ganhar vida e movimento, principalmente com essa questão da expressão, que a gente já citou, que os rostos aí, ó, se tornaram cada vez mais expressivos, né, sintomas de alegria, de tristeza, de dor. E o cenário passa a ter mais profundidade. E não apenas a questão da profundidade, a questão das minúcias aí que ele apresenta na profundidade de suas obras. Né, como se você estivesse realmente dentro desse cenário pintado pelo Bondone, Giotto de Bondone.
Ok, pessoal, a primeira aula, aliás, a nossa aula sobre Trecento é essa. Aguardem a próxima para a gente continuar explorando alguns artistas renascentistas. Abraço a todos e até a próxima.